Shalom, queridos, graça e paz e uma excelente tarde. Que Deus abençoe a semana de todos vocês, proporcione uma semana próspera, fecunda e frutífica. Queridos, uma introdução para o conteúdo da nossa segunda aula de angelologia. Na primeira aula já vimos várias questões relacionadas ao Antigo Testamento, que tem a ver com o judaísmo do período veterotestamentário, dividido no período pré-exílico, exílico e pós-exílico, e vimos que não há uma compreensão hierárquica demoníaca e nem uma compreensão angelical. Nesse período, não existia ainda uma ideia de anjo que vem do céu, que serve a Deus e que ministra. Essas coisas, elas se consolidam no chamado judaísmo intertestamentário. Mas, no Antigo Testamento, a palavra hebraica malká, que quer dizer mensageiro, norteava a concepção angélica para os judeus do Antigo Testamento, ou seja, a concepção de que existia mensageiros, e poderiam ser até mensageiros de Yahvé, e às vezes esses mensageiros até faziam milagres. Agora é importante dizer que milagres são fenômenos que já ocorriam no chamado judaísmo veterotestamentário, como Elias, Moisés e tantos outros personagens do judaísmo que já efetuaram milagres. Então, às vezes, os mensageiros são descritos como agentes de Yahvé para efetuar alguma das ações de Yahvé. Isso é bem interessante. Agora, no período intertestamentário, com um judaísmo muito mais místico e com a produção dos livros apócrifos, que haverá uma consolidação da ideia de anjo mais parecido com o que o cristianismo compreende de anjo hoje. Ou seja, queridos, é no período intertestamentário que começa a se trabalhar uma concepção angelológica de anjos que são mensageiros de Deus no lugar metafísico céu. E em alguns momentos esses anjos descem à terra para servir os propósitos de Deus, geralmente em benefícios dos homens. Temos o exemplo disso no livro de Tobias, onde o anjo Rafael aparece para auxiliar o Tobias pai em sua cegueira e auxiliar o Tobias filho com o problema do demônio Asmodeu, que também queria fazê-lo vítima, assim como já fizera com os 5 maridos da sua esposa, né? Aqueles que tinham casado com ela, e o Asmodeu foi lá e assassinou a todos. Então, na literatura intertestamentária existe uma consolidação da ideia angelical e da ideia de demônio. A Septuaginta tem uma grande parte nisso, visto que ela começa a interpretar no Antigo Testamento nomes que se referiam a divindades estrangeiras, a demônios. E assim começa-se uma espécie de batalha entre bem e o mal, entre anjos e demônios, já no período intertestamentário, nas chamadas literaturas apócrifas. Tudo isso é muito interessante, porque no Novo Testamento já há uma crença em anjos, mensageiros, como se eles, sendo eles mensageiros de Deus no céu, que vêm à terra para servir os propósitos de Deus em benefício dos homens. E às vezes essa problemática com os demônios que buscam corpos humanos para se apossar e precisa de um rabino, que geralmente utiliza palavras e às vezes até porções para exorcizar estes demônios. No Novo Testamento não há propriamente elementos simbólicos como porções para o exorcismo, mas aparece Jesus exorcizando e às vezes os apóstolos também exorcizando em nome de Jesus. E também tem citações como aquelas pessoas que tentam fazer os exorcismos, como no livro de Atos dos Apóstolos, que o possesso diz para aquele que tentou exorcizar: eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas você eu não sei.
E o texto diz que essa pessoa possessa foi até a pessoa que estava tentando exorcizar e a envergonhou. Então é muito interessante todos esses aspectos. O Senhor Jesus, propriamente nos seus ensinamentos, ele até chega a dizer que tem castas de demônios que só saem com jejum e oração, querendo trabalhar uma ideia de essa questão de demônios e anjos refere-se a uma dimensão espiritual. E uma forma de fortalecer a espiritualidade se refere propriamente a essa questão. Quero fortalecer a minha espiritualidade. Então tudo isso gira em torno das ideias de jejum, oração e fortalecer a espiritualidade. Tudo isso, queridos, é muito interessante e tudo isso tem a ver com a nossa disciplina. Então, período intertestamentário, existe uma construção angelológica e demonológica que é a base para o chamado judaísmo neotestamentário. Vale a pena dizer que Jesus, propriamente, ele foi um rabino judeu seguido por algumas pessoas que tinham um certo conhecimento do judaísmo sinagogal e se identificaram com os ensinamentos de Jesus. Jesus cita anjos, Jesus faz exorcismos com demônios, totalmente diferente de um judaísmo do Antigo Testamento. Em Jesus, ele chega a dizer, e até dá um exemplo, que no reino dos céus seriam como os anjos, não se casariam e nem dariam em casamento. E no Evangelho de Marcos, ele exorciza os demônios do Gadareno. É bem interessante que o livro canônico da Revelação, o livro de Apocalipse, há uma constante citação de anjos e demônios e de uma espécie de destruição do mundo, uma questão apocalíptica, uma revelação. Então tudo isso é muito importante, mas as bases desses ensinamentos estão no período intertestamentário. Logo, não conhecer o período intertestamentário e os apócrifos é um verdadeiro problema. É importante abrir o tema que a ideia de anjos e demônios do cristianismo se consolida propriamente no cristianismo do século IV. Temos um autor por nome de São Jerônimo, autor da tradução da Bíblia Vulgata Latina, que ele dá um boom na questão demonológica, quando ele constrói uma demonologia luciferiana, inserindo um nome para Satanás que no Antigo Testamento hebraico e no Novo Testamento grego não existe, que seria a ideia do Lúcifer, o portador da luz. Sobre isso, discutiremos então na próxima aula. Um grande abraço a todos vocês, shalom e até a próxima aula.